Shalom, que o Senhor te abençoe grandemente em nome de Jesus. Estamos aqui para mais um devocional e hoje nós vamos falar do livro do Evangelho de João, capítulo 13. João, capítulo 13. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Se inscreva no nosso canal, dá um joinha, nos vídeos para gerar engajamento, compartilhe, envie para amigos, pessoas a qual você se preocupa com elas. Hoje nós vamos falar de um tema muito importante. Todas as vezes que eu faço esse devocional, eu gostaria que você entendesse que eu não estou aqui explicando teorias, tá? Eu só explico o que deu certo comigo. E seguindo esses princípios da Bíblia, sempre deu certo, sempre funcionou. E olha só, hoje nós vamos falar de João capítulo 13. João capítulo 13 é muito importante porque ele nos ajuda, ele nos ensina a nós termos habilidades que nós precisamos ter para vencer. Aqui você vai ver uma habilidade tremenda de Jesus. Habilidades importantes para poder escolher as pessoas. Porque sozinho você não consegue. Coloca isso na sua cabeça. Sozinho você não vai conseguir desenvolver os seus projetos, tá? Você vai precisar de pessoas para vencer. E para isso você vai ter que formar pessoas, você vai ter que trazer pessoas, você vai ter que capacitar pessoas, para estar do seu lado. Para quê? Pessoas que acreditam em você, que acreditam no seu propósito, que vai ajudar você a desenvolver o seu propósito. Então você tem que se cercar de pessoas. Só que como escolher as pessoas certas? Como escolher a pessoa correta? Para que a gente não venha ter problemas, Então, quando você escolhe pessoas certas, essas pessoas, elas blindam o seu propósito, elas protegem a sua missão, elas acabam acelerando o seu destino. Então, escolher pessoas certas para estar do seu lado é muito importante, porque tem pessoas que só atrasam o seu destino, tem pessoas que são contra o seu propósito, tem pessoas que desconstroem o que você constrói. Aquilo que com muito sonho, com muita luta você construiu, tem pessoas que vão estar desconstruindo. E pior, aquelas que fazem isso nas suas costas. São tão covardes que desconstroem você por trás, quando você não está presente. Isso é covardia. Vamos ler o texto? Diz assim: faltava somente um dia para a festa da Páscoa. Jesus sabia que tinha chegado a hora de deixar este mundo e ir para o Pai. Preste atenção que Jesus sabia. Isso é sensibilidade espiritual, tá? Jesus sabia que tinha chegado a hora de deixar este mundo e ir para o Pai. Ele sempre havia amado os seus, ou seja, ele amava os seus discípulos, ele amava aqueles que estavam com ele. E a Bíblia diz que ele amou até o fim os seus discípulos. Jesus e os seus discípulos estavam ceando. O diabo já havia posto na cabeça de Judas, em algumas versões, no coração de Judas, filho de Simão Iscariote, a ideia de trair Jesus. Olha, eu estou lendo aqui na NTLH, tá? O diabo já tinha colocado na cabeça dele, no coração, no cerne dele, a ideia de trair Jesus. Jesus sabia que o Pai tinha dado todo o poder e sabia também que tinha vindo de Deus e ia para Deus. Então se levantou, tirou a sua capa, pegou uma toalha,
amarrou na cintura. E aqui em seguida, Jesus vai fazer o que nós chamamos de lava-pés. Mas olha que coisa interessante. Em um dos 12 que Jesus escolheu, tinha ali no meio um Judas. E aí a gente pergunta, mas será que Jesus não fez a escolha certa? Então entenda, você precisa ter e desenvolver algumas habilidades para você poder colocar pessoas do seu lado. Primeira habilidade, você tem que ter sensibilidade espiritual. Você tem que colocar Deus no comando de todas as coisas. Quando Deus está no comando de todas as coisas, então você consegue escolher pessoas que vão acelerar o teu propósito. Pessoas que vão blindar e acelerar o seu propósito. E aí, a gente fica pensando, como escolher pessoas? Porque, bispo, eu já escolhi pessoas, bispo, para estar do meu lado, pessoas que me traíram. Eu escolhi pessoas erradas. Eu escolhi um Judas para estar na minha vida. Não é assim que muitas vezes acontece na vida das pessoas? Só que essa é uma colocação errada. Jesus, ele escolheu Judas propositalmente. Ou você acha que Jesus escolheu Judas de forma errada? Quando Jesus estava passando por onde Judas estava, naquele momento, ele teve sensibilidade espiritual de que Judas iria acelerar o seu propósito. Agora eu vou contrário a toda a teologia que você já aprendeu. Judas estava do lado de Jesus para cumprir um propósito. Jesus sabia disso. O texto diz que Jesus amou a todos, amou até Judas. Porém, Judas saiu porque isso já estava no coração dele. Quando Jesus chamou Judas para fazer parte do seu grupo, Jesus sabia do coração de Judas. Jesus sabia que ele era trapaceiro. Jesus sabia que ele roubava da bolsa. Ele era tesoureiro. Jesus colocou um picareta para cuidar da tesouraria, exatamente para acelerar o propósito. Então, Jesus podia muito bem excluir Judas, mas Jesus tinha um plano e ele sabia que Judas podia acelerar o seu propósito. Ele sabia que Judas podia traí-lo. E quando Judas traiu Jesus, acredite você ou não, ele acelerou o propósito de Jesus. Ele acelerou. Qual que era o propósito de Jesus? Morrer pela humanidade, resgatar o ser humano. Quando ele passou por João Batista falou: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, não havia outra forma de Jesus tirar o pecado do mundo se ele não cumprisse o seu propósito. Ele veio enviado para a terra para morrer na cruz. Então, Judas acelerou o propósito de Jesus. Ele simplesmente fez isso. Ele acelerou o propósito de Jesus aqui na terra. E Jesus venceu a cruz, ele venceu a morte. Então, entenda, às vezes, é algo que eu vou te falar outro dia. Falar: bispo, você já colocou pessoas erradas do seu lado? Eu já coloquei pessoas erradas do meu lado. Mas eu também já coloquei do meu lado pessoas estratégicas que iriam acelerar o meu propósito, me traindo, exatamente como aconteceu com Judas. Então, um dia eu explico mais sobre isso. Você precisa entender os propósitos que Deus tem. Olha só, Judas, ele não atrapalhou o ministério de Jesus. Ele acelerou o propósito. Então, você tem que ter sensibilidade de escolher as pessoas certas. Depois, Judas foi substituído por Matias, que era Zaqueu. Então, veja que tudo tem um propósito quando você usa as habilidades corretas. Antes da China, quem fornecia armas para o Oriente Médio era o próprio os Estados Unidos. Eu recomendo você assistir um filme que tem por título O Senhor das Armas. Assiste esse filme com o Nicolas Cage, O Senhor das Armas. O Senhor das Armas. E aquilo é uma realidade. Antes da China, quem vendia armas para o Oriente Médio
era o próprio Estados Unidos. Vendia arma para o Oriente combater o próprio Estados Unidos. Porque se não existe um inimigo, não existe herói. Só existe herói porque existe um inimigo. Só existe um salvador porque existe um tentador. Entendeu? Só existe o bem porque o mal existe. Então, um dia eu vou falar sobre isso, não é o caso aqui. O que eu estou falando é, você precisa de pessoas para estar com você. Você precisa ter habilidades para colocar pessoas certas do seu lado. Existem pessoas que vão atrasar o seu propósito, existem pessoas que vão atrasar o seu propósito, que vão desconstruir o que você constrói. Por isso você não pode colocar essas pessoas do seu lado. Mas existem pessoas que vão acelerar o seu propósito na Terra. Então você precisa colocar essas pessoas. E primeira coisa é ter sensibilidade espiritual, é colocar Deus na frente de tudo. Segundo, é você colocar pessoas com habilidades diferentes da sua. É importante você ter pessoas com habilidades diferentes, com temperamentos diferentes. Só assim dá certo. Um casamento só funciona quando os cônjuges têm temperamentos diferentes. Não adianta você colocar uma pessoa igual a você. Você tem que colocar pessoas que são diferentes. É assim que se compõe um time de futebol, não é? Tem um zagueiro, tem um atacante, tem um goleiro, tem um lateral. Então, você precisa colocar pessoas diferentes de você. Não adianta você procurar alguém igual a você. O meu temperamento, eu tenho dois temperamentos, que é o dominante e o analítico. Quando eu acho uma pessoa com o mesmo temperamento que o meu, que é o dominante ou o analítico, o dominante, rapidamente você se dá muito bem com a pessoa. Quando você encontra uma pessoa analítica, rapidamente você se dá bem com ela, se o seu temperamento for o mesmo. Só que quando você passa a fazer negócio, quando você passa a trabalhar junto, você começa a ter, então, como a minha mãe dizia, alguns entreveiros, né? Eu sou dominante, mas eu sou analítico. Eu gosto das coisas organizadas, eu gosto de planilha, eu preciso planilhar tudo, eu gosto de números, os números precisam estar corretos. Na igreja, as cadeiras elas precisam estar na mesma posição, certinho, na mesma medida, com o mesmo distanciamento. Para isso, nós temos um padrão, né? Uma gárgua, um padrão. Então, eu sou uma pessoa analítica. E quando eu encontro outra pessoa analítica, é muito legal, mas quando você passa a trabalhar junto, você começa, então, a ter problemas. Terceira habilidade, você precisa encontrar pessoas com os mesmos valores, com a mesma motivação. Não adianta você estar numa velocidade e a pessoa em outra. Não adianta, se o seu valor é a verdade, se você defende a verdade, não adianta você ter pessoas que vão defender a mentira. Se você é uma pessoa justa, você tem que ter pessoas que são justas. Você tem que ter pessoas com a mesma motivação. Não adianta você estar lá motivado e a outra pessoa, não dá, para mim eu não consigo fazer isso, é muito difícil. Não, você tem que ter pessoas com os mesmos valores e com as mesmas motivações. E em quarto lugar, você precisa ter pessoas leais a você. Sem lealdade, você provavelmente vai ter os seus projetos atrasados, o seu destino atrasado, vai quebrar a blindagem. Tem que ter lealdade, a pessoa tem que ser leal a você. E hoje, lealdade é um atributo de pouquíssimas pessoas. Se a pessoa tiver a oportunidade de te trair, enfiar a faca nas suas costas, ela faz. O primeiro princípio de uma pessoa que não tem lealdade é quando ela começa a falar mal do líder dela pelas costas. Eu tenho como líder, o meu chefe, o meu líder, é o deputado Paulo Mansur. Eu sou leal a ele, não importa, eu sou leal a ele.
Eu estou do lado dele com os mesmos valores e com as mesmas motivações. Então, se alguém vier falar mal do deputado Paulo Mansur para mim, provavelmente essa pessoa vai encontrar um inimigo, porque eu não estou aqui para falar mal do meu líder. Eu protejo o meu líder, eu blindo o meu líder, e ele é o melhor líder que eu já tive até hoje. Ele é uma pessoa com valores raríssimos que poucas pessoas têm. Então, se vier falar mal do meu deputado, a pessoa está arrumando encrenca comigo. Eu sou leal a ele e defendo as causas dele. Então, para você ter pessoas do seu lado que vai dar certo, que vai funcionar, você precisa ter pessoas leais. Essas 4 habilidades são fundamentais, tá? Sensibilidade espiritual, habilidades diferentes, pessoas com os mesmos valores e as mesmas motivações e leal. Desculpa que eu ia fazer o vídeo em 10 minutos, nós já passamos. Então, depois eu continuo esse tema, deixa eu orar por você. Senhor, em nome de Jesus, muito obrigado por esta pessoa que faz esse devocional conosco todos os dias. E sabemos, meu Deus, que nós precisamos de pessoas, mas que possamos desenvolver estas habilidades para colocar as pessoas certas, pessoas estratégicas do nosso lado. Ajude essa pessoa a ter estas habilidades, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus te abençoe. Shalom.